Seja bem-vindo ao Agir de Deus e já desejando a você paz, shalom, prosperidade, abundância para você no dia de hoje. E cremos que hoje já está sendo uma bênção, porque estamos com vida e estamos aqui para celebrar a vida, para celebrar a presença de Deus, para declarar Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso de Israel. O Jó 33, verso 4 diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Que bacana esse texto, hein? O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aleluia, que bênção, né? Olá, bom dia, bom dia, bom dia. É muito bom estar com vocês aí, mulheres geradoras de vida, isso mesmo, gerando vida no seu lar, no seu trabalho, na sua família. Muitas mulheres queridas e abençoadas têm sido aí mentoradas por essa que vos fala a pastora Eva. Estamos juntas nessa fé, nesta unção, cuidando dos lares, das famílias, dos filhos, netos e todos aqueles que estão aí à sua volta, isso mesmo. As mulheres que estão gerenciando, governando, administrando, que estão à frente aí das suas empresas, tem sido muito forte, muito tremendo este mover profético diário, que estamos aí juntas, nesta mesma fé, nesta mesma unção. Seja muito forte, seja corajosa, e quando não der também, repouse, descanse, permita repousar, permita dormir melhor, permita se alimentar. Porque muitas vezes você está com excesso de cargas, né? E Jesus fez aquele grande convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, devido a todo esse tempo, todo esse momento de sobrecarga, você não se permite passar por um momento de reflexão, por um momento de se encher mais, se esvaziar mais, e se permitir ser cuidada por Deus. Ele quer cuidar dos detalhes, das pequenas coisas. Você sabe, decora Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Tempo de parar, tempo de começar, tempo de falar, tempo de calar, tempo de estar com Deus, tempo de se mover e tempo de parar. Então Deus, ele nos permite tomar essas decisões diárias e constantes, mas é com você. É você que decide avançar ou recuar. É você que decide mudar a rota ou continuar nesse caminho adoecido que você anda. Então Deus tem nos impulsionado todos esses anos a estar ensinando isso, andando com vocês e mostrando o que está lá no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele vai iluminar os seus passos, ele vai dar uma direção melhor, mas eu preciso parar para entender, para ouvir, para praticar, para dar esse momento, estar nesse momento de entendimento. Não, eu não entendi, então eu vou analisar de novo até eu entender. Porque cada pessoa, ela tem um tempo diferente. É um ciclo que abre, é um ciclo que se fecha, é um tempo de namorar, noivar, casar, ter filhos, trabalhar, abrir a empresa, fechar a empresa, estar em casa, não estar em casa. Então você precisa entender esse tempo e compreender este momento para que você não venha adoecer. Muitas estão cansadas, esgotadas, sobrecarregadas, e Jesus falou para você entender isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes é um problema que é uma sobrecarga, não é muitos, não é muitos. Às vezes um problema só que você está vivendo tira a sua alegria, tira o seu sono, tira a sua vontade de se alimentar, tira a sua vontade de socializar, tira a sua vontade de se incluir, e você vai se excluindo. Ninguém te excluiu, você vai se excluindo.
e entrando aí na sua caverna. Quanto tempo faz? 1 ano? 2 anos? Às vezes é um luto, às vezes é uma tristeza, uma falência, uma empresa que fechou, uma dívida. Isso está adoecendo o seu corpo. E nesta manhã, Deus quer trazer à existência aquilo que não existe. Nesta manhã, Deus quer declarar para você, e você tem que declarar também, porque Ele já deu o decreto no mundo espiritual, Ele já te deixou nesse mundo como uma vencedora. Ele já disse para você, você é mais que vencedora. Você é mais que vencedor. Você é mais. Você é muito mais do que o que estão falando de você. Você é muito mais do que alguém falou para você. Então você é mais. Você pode ir além. Você pode muito mais. E Deus confia em mim, Ele confia em você. Quando você acorda de manhã, Ele diz, lá vai o meu vencedor. Lá vai a minha vencedora. Lá vai o meu filho. Lá está indo a minha filha. Ele te chama de filho. Ele te chama de filha. Mas vem o acusador, vem a palavra negativa na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, porque ontem não deu certo e você ainda não entregou aquele problema de ontem, está remoendo ele hoje ainda. A graça que Deus deu para ontem foi para ontem. A graça que Deus vai te dar para hoje, ela é sobrenatural. E a graça que Deus vai te dar amanhã é outra. Então, traga a existência, o já, o hoje, o agora. Ontem não deu, mas hoje a unção vai ser diferente. Que dia que é hoje? Qual é o dia hoje do mês? 31 de agosto. 31 de agosto. Gente, o dia 31 de agosto é o último dia, né? Ontem eu falei para o pastor Edson que quando chega o último dia assim do mês, acontecem umas coisas na minha vida que eu digo assim, não é o último, é o primeiro de coisas maiores, porque tá acabando, mas tá chegando, mas tá chegando, mas tá chegando. Eu já tive meses assim na minha vida que no último dia, 31, outubro, novembro, dezembro, foram os dias assim que eu ganhei passagem para viajar. Eu ganhei cada coisa nesses dias e marcaram a história da minha vida. Eu peguei a chave de algumas coisas que eu fechei, eu peguei os contratos de algumas coisas, diplomas de alguns cursos. Foram sempre nessas datas e hoje eu já vou dar esse decreto no mundo espiritual para você também. Toma posse, receba, declare isso, profetize isso. Hoje é o dia do meu milagre. É hoje que eu vou pegar aquela chave, é hoje que eu vou fechar aquela negociação, é hoje que vai chegar aquela encomenda que está atrasada e não chega, e é hoje que vai acontecer o milagre, porque Deus, Ele é especialista em realizar milagres. Você crê? Se você crê, você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. Há poder nas suas palavras. Há poder em uma determinação sua. Eu recebi uma mensagem agora de uma discípula minha. Hoje é o dia que eu não vou sair da cama. Hoje é o dia que eu acordei mal. Você vai sair da cama, você não acordou mal. Então eu já quebro essa palavra negativa e já declaro que você abriu seus olhos, que você respirou, que você está viva. É porque Deus tem um plano, Deus tem um decreto, Deus tem um propósito, Deus tem uma meta, Deus tem uma rota diferente de ontem. O choro pode durar uma noite de 10 minutos, de meia hora, de 3 horas, mas a alegria tem que vir pela manhã, porque ela vem pela manhã. Ela vem ao amanhecer. Ela vem, ela chega, ela chegou. Essa glória, essa graça, Deus trabalhou enquanto você dormiu. Então não profetize para você mesma que hoje vai ser ruim, que hoje vai ser difícil, que hoje não vai dar, que hoje já deu tudo errado. Nem começou o dia. Nem começou o dia. Ah, pastor, eu nem quero sair de casa hoje. Eu nem quero sair desse lugar hoje. O que você decretar para você vai acontecer. Jó falou isso. O que eu temia aconteceu. Então aprenda a dar decretos para você mesmo de bênção. Eu vou trabalhar hoje.
vai acontecer algo diferente, porque eu estou indo e Deus vai à minha frente, destruindo muralha, quebrando correntes, quebrando fortalezas. E se não der certo, Deus tem um caminho maior e foi um livramento. E se Ele mudou a rota e você não conseguiu chegar no horário, é porque foi livramento. Diga isso. Deus tem livramentos para você hoje. Deus tem proteção para você hoje. Se hoje Deus passasse no telão assim, para você, tudo que Ele fez ontem, todos os livramentos que Ele te deu ontem, todas as portas que Ele abriu ontem, só ontem, eu nem estou falando do mês inteiro. Hein? Se Ele mostrasse para você tudo que poderia ter acontecido, mas Ele te livrou, Ele cuidou, Ele mandou anjo, Ele mandou outro anjo, e Ele foi cuidando, Ele foi zelando por você. E não aconteceu aquele acidente, não aconteceu, você não perdeu, você ganhou. Ah, pastora, mas ontem eu perdi. Não, quem disse que você perdeu? Para Deus, o que você perde, você ganha. Deus trabalha na contramão da história. Aquilo que você acha que deu errado, para Deus deu certo. Aquilo que você acha que não funcionou direito, para Deus, funcionou certíssimo. Porque é Ele que manda, é Ele que administra. É Ele que governa, é Ele que levanta o caído, é Ele que levanta o prostrado, é Ele que levanta o desanimado. E é você que manda, é você que dá o comando para o seu corpo funcionar, sabia disso? É você que dá o comando. Se você quiser ficar sentado aí, tá tudo bem e nada vai acontecer. Mas se você reagir, se você prosseguir, se você não desistir, se você tentar de novo, porque tudo que você tentou que deu errado, já dá um livro. São experiências, aprenda a declarar isso. É isso que os nossos jovens, a nossa geração quer ouvir de você. Se eles perguntassem para você, papai, mamãe, o que deu errado na sua vida e você perseverou? Ah, filho, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha a sua idade, eu queria montar uma empresa, eu até montei, mas faliu e eu fiquei devendo. Mas com 40, eu abri a primeira, com 60 eu abri a quarta e já fui abrindo outras. E olha o que o papai tem. Você está entendendo? Você está entendendo que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo? Vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você entende o que eu estou falando, sabe por quê? Porque você gerou filhos em você. Por isso, mulheres geradoras de vida. Mulheres geram vida. Então, você gerou ali um bebê 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7º mês. 8º mês, você ganhou uma viagem, você passeou. Nos últimos meses, parece que o bebê ia nascer e não nascia. E você foi para o hospital, voltou para casa. Mulher entende muito mais, não é verdade? Você entende, de repente vem 2, vem gêmeos. Aí nasce aquele bebê lindo, você fala assim, foi muito difícil, foi muito complicado, não quero ter mais filho. Passa 2 anos, 3 anos, outro filho. Não é assim? Por quê? Porque Deus fez as coisas perfeitas. Deus fez tudo certo. Deus é simples. Para de complicar. Eis que estarei convosco. Eis que eu estou com você todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23. Você vai viajar, a bondade e a misericórdia vai com você. Você vai pagar aquela conta, a bondade e a misericórdia vai com você. Você vai ao banco fazer o seu depósito da coluna que você é, do agente de Deus, a bondade e a misericórdia vai com você. Você vai assinar aquele contrato, pagar aquela conta, fazer aquela entrevista. E Deus vai, com a bondade e a misericórdia do Senhor, vai com você. E no caminho Deus dá a provisão, no caminho Deus dá o livramento, no caminho Deus realiza o sobrenatural. Mas se você não sair, não vai acontecer nada. Você precisa fazer a sua parte. Atitude.
Você precisa agir. Deus age. Agindo Deus. Ele age. Quem impedirá? Deus age. Deus, ele deu o melhor que ele tinha, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o melhor, a primícia, o primeiro, a prioridade, o único, ele deu. Deus deu o seu Filho, porque ele tinha certeza absoluta que ele ganharia você, e você é um projeto de Deus. Então para de dizer que ninguém te ama, para de dizer que ninguém te vê, para de dizer que está dando tudo errado. Está dando tudo certo, pastor Edson. Amém, graças a Deus, é isso aí. Tá vendo? Tá recebendo uma palavra de encorajamento, uma palavra para inspirar você, tá certo? Essa inspiração que vem de Deus, das instruções que nós passamos aqui é para inspirar você, para você se firmar nas promessas de Deus. O importante é o que Deus diz a seu respeito, tá certo? Graças a Deus estamos juntos nesta fé. O maior dos mandamentos do nosso Deus, ele diz assim, ó, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Olha só, este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo, o mais próximo? É o seu marido, é os seus filhos, é a sua família, é aquele que está próximo aí de você. Então se relacione bem com esse que está próximo, para que os seus pensamentos não sejam pensamentos adoecidos, pensamentos de morte e não de vida, de cansaço, de angústia, de insegurança. Pastora, mas eu moro sozinho, o próximo, mais próximo sou eu mesmo, mas você não se entende nem com você mesma. Então o Senhor Jesus, ele nos dá um decreto no mundo espiritual. Por que você não está funcionando bem? Você tem que funcionar bem, porque ele fez você a imagem, a semelhança. Você tem que estar com ele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu coração, sua mente, seus sentimentos, colocar ele como primeiro, prioridade, primícia, para que a sua vida emocional e fisiológica funcione bem. O seu espiritual precisa estar conectado com Deus. Não adianta você tirar o emocional, o fisiológico e ser uma pessoa idólatra, fanática só no espiritual. Você tem que ter equilíbrio emocional, espiritual, físico, financeiro, familiar, conjugal. Como vai você? Como vai a sua vida? Pastor, eu estou bem. Mas às vezes eu pergunto isso para as minhas meninas, elas dizem assim, pastor, eu estou mal em todas as áreas. Não tem como estar mal em todas as áreas, presta atenção. Em todas não. Você está vivo, você está respirando, você tem um emprego, você tem uma família, você tem onde ir e reclinar a sua cabeça à noite, você tem uma casa para ir e chegar e ter alguém te esperando. Para com esse vocabulário errado, essa comunicação ruim que eu acabei de falar agora há pouco. Para de dar decretos ruins para você mesmo. Eu estou mal, pastor, em todas as áreas da minha vida. E faz tempo. Faz 10 anos, 20 anos. Peça perdão para Deus. E diga, ó Espírito Santo, o Senhor esteve comigo quando eu estava endividada. O Senhor esteve comigo quando eu estava desempregada. O Senhor esteve comigo quando eu passei por aquela cirurgia. O Senhor esteve comigo no momento do meu deserto. O Senhor esteve comigo quando eu mudei de cidade. O Senhor esteve comigo e o Senhor me ensinou coisas tremendas quando eu passei por um deserto. Quando eu passei por uma cova de leões. Quando eu passei por uma humilhação. Quando eu passei por um acidente. Quantas coisas você passou e Deus esteve lá
com você, porque quando estou fraco é aí que estou forte. Quando não sou nada, eu sou tudo em Deus. Quando você não tem, é aí que você tem. Deus trabalha assim. Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele multiplicou o azeite. Ele multiplicou o bolo da viúva. Ele multiplicou. Ele aumentou. Ele acrescentou. Porque a fidelidade traz a bênção. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Se você não consegue ser fiel nas pequenas coisas, como que Deus te dará coisas maiores? Se você não é fiel nem na recepção dessa empresa, como que você quer administrar e gerenciar e governar todos os funcionários e ser gerente dessa empresa, se você não cuida nem da máquina, nem do carro, se você não cuida nem do motor aí da sua oficina, se você não cuida nem da recepção, você atende as pessoas mal. Sabe aquele funcionário que está cansado e ele atende as pessoas mal? Ele nem quer que chegue ninguém. Ele faz oração contra, né? Ai, que não chegue ninguém, porque já está na hora de eu fechar, então eu já quero ir embora antes. Péssimo funcionário. Não. Eu estou aqui para servir. Essa área de humanas, ela é muito tremenda, porque se você trabalha com pessoas, o seu milagre pode estar no último cliente que você desprezou e não quis atender. Já pensou nisso? Como pode estar no primeiro que você chegou atrasado e perdeu. Então, Deus é um Deus dos detalhes, das pequenas coisas. Às vezes aquele cliente que você não quer atender, que chegou por último ou chegou primeiro e você atendeu mal, ele ia fechar um negócio grande que ia ser o maior negócio daquele mês. Porque hoje é dia 31, hoje é o último dia, mas é o primeiro de coisas maiores e tremendas. Se você não cumpriu a sua meta, hoje é um dia de milagres, hoje está propício para milagres. Propício para milagres. Então trate bem as pessoas, cuide bem das pessoas, porque são vidas que Deus vai colocar no seu caminho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, de toda a tua alma, a sua alegria. Sabe, a alma fala de alegria, de contentamento, de honra, de fidelidade e de todo o seu pensamento. Pense coisas boas, pense coisas que dignificam o nome de Jesus, pense coisas que atraem a glória, a graça, a presença de Deus, porque Deus está nas vidas, nas pessoas. Cuide bem do jovem, da criança, do idoso, das pessoas, dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas. Está tudo na Bíblia, queridos. Deus mandou você cuidar bem. Pastora, mas eu nem conheço, eu nunca vi. E daí? Eu tenho que obedecer o que o meu Jesus me ensinou. Se ele me ensinou, ele é pai. E o pai sabe o que é melhor para o filho. O pai fala e o filho tem que obedecer. Você vai chegar a tal hora, você vai terminar esse namoro, essa pessoa não serve para você, você está indo no caminho errado, você vai mudar essa rota, você é de menor, você está sobre a minha responsabilidade. E o filho obedece, porque ele está no território do pai. Então, quem manda ali é o pai. Ele está no território do pai. O dia que ele tiver a casa dele, ele chega a hora que ele quiser, ele come o que ele quiser, ele leva lá quem ele quiser, a casa é dele, a responsabilidade é dele. Então Deus é pai, pastor Edson. E o pai, ele ensina o caminho que devemos andar. E é caminho de paz, de luz. Na hora você dá uma espremida assim, você fala, ai Jesus, por que o Senhor me colocou nessa empresa? Por que o Senhor me fez isso? Não. Ele fez porque ele te ama. E o amor não constrange. O amor, ele excede todo entendimento. O amor, ele é acolhedor. O amor, ele não está competindo. O amor não é ciumento. O amor não é pegajoso. O amor de Deus é maravilhoso. E ele quer colocar dentro de mim e dentro de você dia após dia. Então, eu penso o que Deus pensa. Eu falo o que Deus fala. Vai desagradar? Vai desagradar. Você vai até perder amigos, você vai até perder pessoas, mas para Deus você não perdeu.
Você não estava pronto para conviver com aquela situação. Depois aquela pessoa volta, aqueles amigos voltam, eles pedem oração para você, eles querem ser seus amigos, eles serão pessoas maravilhosas que vão voltar no seu caminho. Mas nesse momento, Deus tira, Deus acrescenta, Deus te conecta. Então preste atenção nos detalhes. Preste atenção nos detalhes, nas pequenas coisas que Deus tem feito aí na sua vida. Coisas tremendas, poderosas vão acontecer na sua vida. Depende de você. Que maravilha. E Deus, como Pai, Ele sabe dar aquilo que você precisa na hora certa. Porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Como a pastora falou aqui sobre hoje, né? Hoje dia 31. Então no nosso calendário gregoriano, né? Hoje encerramos o 8º mês. Hoje uma quinta-feira. E nós dependemos do tempo cronológico, que são os segundos, os minutos, as horas, o dia, a semana, o mês, o ano. Essa é a cronologia que nós temos que caminhar por isso. Tem um horário de começar, horário de terminar, não é assim? Agora, dentro da visão bíblica, há um chamado de Deus, o tempo de Deus chamado Kairós de Deus. Então nós temos que entender que no cronológico nós fazemos a nossa parte. Você trabalha, você investe, você estuda, você se movimenta no tempo cronológico. Certo? Agora, Deus, o Kairós de Deus, é chamado aquele tempo oportuno, o tempo certo, o tempo espiritual, que em 2 Pedro 3,8 é dito assim: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o Kairós de Deus, o tempo de Deus, ele não pode ser medido, justamente de acordo com esse texto aqui que eu acabei de ler para você, 2 Pedro 3,8. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então compreenda isso. Então o tempo de Deus, ele diverge, ele é diferente do tempo cronológico, que é o tempo terrestre, as horas, dias, anos, conforme eu já falei agora. Então você precisa compreender que o Kairós de Deus virá de Deus no tempo de Deus, mas que você e eu temos que fazer a nossa parte no tempo do cronológico. Tem que entender isso. Então, se no cronológico você parar com tudo, você desistir de tudo, você vai ficar frustrado, decepcionado. Então não é parando tudo que vai ficar melhor. Às vezes você está deixando de fazer uma coisa, fazer duas, fazer três, daqui a pouco você não está fazendo nada e continua pior. Porque você está achando que a coisa não está fluindo, não está acontecendo. Então faça a coisa certa, viva um dia de cada vez. Hoje o texto que eu tirei aqui para mim logo de manhãzinha foi justamente aqui, Mateus capítulo 6. Achei, até postei aqui, Mateus capítulo 6, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então ele nos dá o pão de cada dia hoje. Vamos viver o hoje. Esse pão aqui, podemos conjecturar que o pão, o alimento, mas esse pão aqui está falando também da palavra de Deus, do maná espiritual. Eu preciso do maná espiritual, eu preciso deste pão espiritual hoje, amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente. O povo, quando estava no deserto, Deus enviava o maná. Todo dia tinha um maná pronto ali, quentinho para eles. Então esse maná representa o quê? A palavra de Deus, a presença de Deus, e também atribuímos o pão de cada dia,
ou seja, o alimento de cada dia. Mas o significado maior, acreditamos, que é justamente o alimento espiritual. Porque às vezes você, eu, nós, humanos que somos, às vezes a luta está tão grande, os desafios estão tão grandes, aí você acha, puxa, eu acho que eu vou parar com tudo. Como parar? Para parar só se você morrer. Mas quem nos dá a vida e tem poder de tirar é o próprio Deus. Então Deus, ele dá a riqueza e a pobreza, diz a Bíblia. Então você tem que tomar uma decisão. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de você decidir fazer a coisa certa. Agir corretamente. À luz da palavra de Deus, da direção de Deus para a tua vida. Então há tempo para todas as coisas. Então o que acontece? Enquanto nós estamos aqui, Deus está agindo no tempo dele. Então tem muitas coisas que Deus já entregou para você. Você já tem o que você precisa, está dentro de você. Ontem eu estava na nossa live das 18 horas, que eu tenho feito no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, com o tema Negócios com Deus, foi muito forte. Eu disse pro pessoal lá que estava me assistindo, eu falei, você tem o que você precisa, está dentro de você. Você tem que descobrir essa pessoa gigante que você é, mas está dentro de você, está dentro do seu interior. Deus já plantou essa semente da vitória. Deus já plantou essa semente. Mas eu disse para eles, e repito aqui para quem está ouvindo de novo. Estava falando sobre você conquistar, você chegar em outros patamares, outros níveis de fé. É trabalho duro. É consistência, é perseverança, é autoconfiança. E confiar, acima de tudo, que Deus entrará com providência naquilo que nós não podemos fazer, Deus fará. Deus diz, quando ele estava ali falando com o Abraão, os anjos visitaram Abraão e Sara, Deus disse, haveria alguma coisa difícil para ele? Deus falando, né? Há alguma coisa difícil para que ele possa fazer? Não há. Então ande nessa fé. Ande nessa linha do tempo, mas do tempo de Deus. Agora o tempo é de Deus, não nosso. O nosso é o cronológico. Como aqui a nossa programação do Agindo Deus pelo rádio. É de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã. Ponto. Esse é o nosso horário. Agora o tempo de Deus não dá para você contar. Então Deus está realizando um milagre agora. Uma provisão agora. Por isso é muito importante não se cansar de fazer o bem. Não desfaleça. No tempo certo você vai colher. Mas você vai colher se você não desanimar. Gálatas 6:9 declara: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio, na hora exata, no momento oportuno, você vai colher. Se você não desanimar. Querido, você parou no caminho. Você vai ter que voltar lá para consertar o que ficou estragado, sabia? Às vezes a pessoa ela não para numa empresa. Ela não para em lugar nenhum. E ela vai queimando o filme. Ela vai queimando situações. Eu conheço uma pessoa que é impressionante. Ela tá sempre pulando de emprego. Outro dia eu levei um susto. Eu falei, mas você já saiu de lá, você está aqui agora? E quando eu observei aquela pessoa, ela está com o mesmo comportamento errado, inadequado da empresa anterior. Você está entendendo, queridos? Por que a pessoa não avança, não prossegue, não... Ela até é corrigida. A chefe dela, a líder dela, a mentora dela, está corrigindo. Mas ela não está entendendo. Então, aceite ser corrigido. Seja uma pessoa ensinável. Não estou falando que você tem que abaixar a cabeça. Às vezes tem que abaixar. Você não sabe fazer, tem que abaixar a cabeça. E ela fez a mesma atitude, o mesmo comportamento. Eu falei, você pretende ficar aqui por muito tempo? Então mude o seu comportamento. Porque eu tive liberdade, porque eu falei para ela, eu vi você faz 2 meses em outra empresa. Você está com o mesmo comportamento aqui nessa empresa. É melhor você melhorar. Então,
Gálatas 6:9 diz o quê? E não nos cansemos de fazer o bem. No seu tempo você vai colher, mas você não pode desfalecer, você não pode continuar errando desse jeito. Você tem que melhorar, você tem que mudar o comportamento, você tem que chegar na hora certa, você tem que sair na hora certa. Você tem que entender que você está sob a autoridade de alguém. O dia que você tiver a sua empresa, você faz do seu jeito, mas por enquanto você tem alguém acima de você. E é tão lindo, é tão impressionante quando a pessoa recebe isso com alegria e você vai cuidando daquela pessoa, você vai cuidando daquela vida. Por isso, eu disse aqui a oração de Jesus. Por isso eu disse aqui o que o Senhor nos ensinou. Foi Jesus que disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Porque se você fizer isso, você vai entender essa pessoa problemática, você vai entender esse funcionário estranho, você vai entender esse marido, você vai entender esse filho, você vai entender essa avó, você vai entender o momento que essa pessoa está vivendo, que não tem nada a ver com você, tem a ver com o momento que ela está vivendo. Um divórcio, uma separação, perdeu alguém na família, a empresa não vai bem, aquele marido chegou em casa, está diferente, você sabe que aconteceu algo diferente na vida daquela pessoa e você entende. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Cheio dos pensamentos de Deus. Você está com o coração alimentado com a palavra de Deus. Você tem amor para com as pessoas. É esse amor que vem de Deus, não vem de mim, não vem de você, não vem do nosso coração, não. Nosso coração é enganoso. Nós olhamos a aparência, Deus olha o coração, Deus olha a oportunidade, Deus olha quem você vai ser nas mãos dele. Ele não olha os seus erros, os seus fracassos, as minhas falhas. Ele olha quem eu posso ser nas mãos dele se eu entender e compreender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e eu tenho que mudar de vida. Porque se você deixar Deus agir, se eu deixar Deus entrar, Deus fazer mudanças, olha o que Deus vai fazer com você, queridos. Olha o que Deus fez comigo, olha o que Ele está fazendo na minha vida. Mas eu preciso estar constante, eu preciso perseverar. Eu não posso fraquejar, desanimar, desistir. Você tem que avançar, você não pode recuar, você tem que orar mais, jejuar mais, acordar cedo, dormir cedo. Cuidar da sua saúde, da sua mente, dos seus pensamentos, das suas atitudes, ouvir e praticar, ouvir e praticar. Só ouvir não adianta, só praticar também não adianta. Então Deus, Ele nos dá o caminho. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, não é a minha, é a dele, é a vontade dele. Então, o Pai, Ele dá o melhor para nós. Então, Ele dá o pão de cada dia, Ele dá as vestes, Ele dá a família, Ele dá o trabalho. O que eu estou fazendo com tudo que Deus me deu? Eu estou valorizando ou estou perdendo tudo, as oportunidades que Deus está me dando? São presentes, oportunidades são presentes, conexões são presentes, pessoas são presentes de Deus na sua vida. Então, não vai faltar. Não vai faltar o pão nosso de cada dia. Ele nos dá hoje. Preste atenção nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Valorize as pequenas coisas. Valorize as pessoas. Ame as pessoas. Valorize, não despreze. Não despreze. Não fique prestando atenção no pacote, no papel. Olha o que tem dentro. Às vezes a caixa é feia, o papel é feio, mas dentro tem uma joia preciosa. Uma joia preciosa. E você é uma joia preciosa. Você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Você era para estar nas trevas, na escuridão, na morte. Quem eu seria se eu não tivesse o meu Jesus? Onde eu estaria se eu não tivesse o meu Jesus? Então deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus escolher. Ande com Ele, respire a glória dEle, a graça dEle, a presença dEle. Pergunte para Ele: Senhor, eu devo fazer isso?
Eu devo fazer essa viagem? Eu devo entrar nessa empresa? Pergunte. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele ama estar com você. Ele quer dialogar com você, ele quer responder para você. Às vezes ele fala um não bem grande. Às vezes ele fala um sim bem legal. Às vezes ele fala um espere. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Esperar dói, esperar cansa, esperar é difícil, esperar parece que nunca chega. Mas quando chega, é só glória, é só vitória. Ninguém toma, ninguém tira, é seu e ele te dá. E você se alegra porque você sabe que foi Deus que deu para você, porque o seu dinheiro não compraria. Você sabe que foi Deus que deu, porque se você decidisse, se Ele deixasse você fazer do seu jeito, ia dar tudo errado. Mas Ele escolheu e Ele te deu o melhor. O melhor Ele tem para você nesse dia. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar fechando mais um ciclo, mais um mês, dentro do tempo cronológico. Mas nós estamos confiantes que no teu tempo, no teu kairós, o Senhor está no controle de tudo, de todos e de todas as coisas. E sabemos que sempre o Senhor tem o melhor para todos nós. Senhor, pedimos que a tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre todos que nos ouvem neste momento. Todos que estão ouvindo, assistindo, recebendo este alimento espiritual, essas instruções espirituais para uma vida melhor. Senhor, abençoa o casal, a família, os jovens, crianças, adolescentes. Abençoa a família que é uma constituição do Senhor, o Senhor que constituiu a família, que formou a família. Abençoa, que haja paz neste lar, que haja entendimento, que haja compreensão, que entre o casal, entre os filhos, entre a família, haja um diálogo respeitoso, educado, e que a bênção do Senhor, conforme Jabes orou pedindo a bênção, ele queria a bênção do Senhor. Então que esta bênção que vem do Senhor, que não acrescenta dores, mas é que vem a verdadeira riqueza, vem desta bênção do Eterno. Abençoai cada família, cada um que está conectado, ouvindo, assistindo. Ó Espírito Santo, manifesta o teu poder com sinais, prodígios e maravilhas. E depositamos no altar da oração todos os pedidos que estão chegando para nós, através do WhatsApp, através do direct no Instagram, através de pessoas pedindo oração no nosso canal no YouTube, nas redes sociais, pessoas que fazem comentário pedindo socorro, pedindo ajuda de oração, de intercessão. Nós clamamos, Senhor, ouça o nosso clamor, abençoando cada ouvinte, abençoando cada família. Abençoa aquele que está em casa, no cuidado do lar ou trabalhando em casa, e aqueles que estão no seu escritório, na sua indústria, no seu comércio, no seu restaurante, na sua loja, trabalhando, produzindo. Proteger a todos e prosperai a área financeira também dos nossos ouvintes. Ó Deus, abençoa o dizimista, o ofertante, o agente de Deus, aqueles que têm também participado do Ministério Agindo Deus, plantando todo mês a sua semente da fé. Abençoa, prospera, e que nesse 31 de agosto, que essa pessoa que está semeando, ela receba 31 dias, que estamos fechando hoje, ela receba 31 milagre, ou bênção, ou provisão, na área específica da necessidade desta pessoa. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e o nosso querido Brasil, Senhor. Abençoa a economia da nossa nação, nos livra do caos, nos livra da miséria, nos livra dos demônios do sanguessuga e protegei a nossa nação, a nossa terra abençoada que é o Brasil. E esta prece também ela é extensiva, estendida a todos os ouvintes do planeta Terra, que está nos ouvindo, que nos ouve muitas vezes do nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Libera uma unção de prosperidade, de abundância. E repreendemos agora a tristeza, o desânimo, a depressão, a angústia, a ansiedade.
esse sentimento negativo desta pessoa que está querendo se desanimar de tudo, de todos e até da vida, em o nome de Jesus, nós damos uma ordem no mundo espiritual, que esse sentimento mal bata em retirada agora, em nome de Jesus. E que a luz do Divino Mestre, Jesus de Nazaré, o Senhor que veio para nos dar vida e vida com abundância, libera esta bênção para todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta manhã nós confirmamos esta oração e cremos. Cremos que o amor de Deus está entrando neste lar. O amor de Deus está entrando neste casamento. Que este casal possa se entender, Pai. Que esses filhos possam se entender com os seus pais. Pai, que a unidade da família prevaleça. Nós declaramos que o amor de Deus entre nesta casa agora. Que esses relacionamentos conturbados, que essas brigas, intrigas e confusões cessem agora em nome de Jesus. Que haja unidade, ó quão bom e quão suave é que todos vivem em união. É como óleo precioso que desce a cabeça, que desce a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando há unidade, a bênção. Quando há unidade, a saúde nessa casa, nessa família. Que os nossos jovens possam entender os seus avós, os seus pais, os seus tios, os seus irmãos, entender o momento difícil que estão vivendo, mas que eles possam se unir diante dessas situações e não se afastar, não fugir, não sair de casa, não querer não voltar mais para casa, mas que o Senhor ajude que esse amor entre nesse coração duro, endurecido, preocupado, cansado, porque não aguenta mais. Espírito Santo, nós te clamamos socorro nesta manhã por estas famílias. Em nome de Jesus, que as portas se abram. Que as portas se abram, porque esse pai tem sido tão desvalorizado, tão rejeitado, fica nos cantos dessa casa e ninguém vai lá conversar com ele, ou esse avô, ou essa avó, ou essa mãe que está nesse quarto, que está ali, meu Deus, e esses filhos não aparecem, nem quer saber onde está, o que está fazendo. Ajuda, Senhor, as famílias a se entender mais, a se entender melhor. Essa mãe que gerou esse filho com tanto amor, com tanta alegria, mas devido às lutas, guerras, batalhas, situações e fracasso e dívida e desemprego e enfermidade, não quer saber de nada. Não quer saber de resolver os conflitos, os problemas, porque ela também não pode, ela também não consegue, ela também não tem forças. Mas o Senhor vem porque o Senhor é o nosso médico, o Senhor vem porque o Senhor é o nosso advogado, o Senhor vem porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis e haveria algo impossível para Deus? Não, o nosso Deus é um Deus das impossibilidades. Então, ó Pai, que esse Deus do impossível entre em ação pela misericórdia do Senhor Jesus, entre em ação pelo poder do sangue de Cristo, entre em ação agora, porque verdadeiramente o Senhor já levou sobre si as nossas dores e o Senhor morreu para que tivéssemos vida e vida com abundância, que essa abundância do Pai, essa abundância do Filho, essa abundância do Espírito Santo reine nessa casa, nessa família, nesse lar, em nome de Jesus. Arranca a depressão, as doenças nos ossos, nos nervos, nos músculos, na pele, nas mãos, estresse, enxaqueca, depressão, dores nas articulações, artrite, artrose, osteoporose, câncer, miomas, doenças malignas, cessem de agir agora, em nome de Jesus. Doença no rim dessa pessoa, essa pessoa que dorme mal, que tem refluxos à noite, em nome de Jesus, começa a receber a cura, o livramento, a proteção, as mãos saradoras de Cristo, passando do alto da cabeça aos pés agora, Pai. Abençoa essa água, ao entrar em contato nesse corpo, seja um remédio para desfazer todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos na sua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Ela é penetrante como uma espada que vem para desfazer todo o mal e arrancar esse pensamento de miséria, esse pensamento de fracasso, esse pensamento de medo. Em nome de Jesus, e todo diga amém, eu recebo, eu tomo posse. Deus está comigo, Ele é o meu médico, Ele é o meu advogado, Ele é o meu provedor.
E não vai faltar coisas grandes, não vai faltar coisas pequenas, porque o pão nosso de cada dia, Ele vai nos dando hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome a sua água e seja abençoado em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.